E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para as melhores oportunidades desse sabadão, dia 27/9, o último final de semana do mês de setembro, onde vamos ter aqui final de semana pré-Europa League, pré-Champions League, com bastante jogo. E eu vou trazer aqui o que eu separei de melhor para vocês. Já um resumo inicial do dia, cara, eu achei um dia complicado, não foi um dia tão fácil, mas eu separei alguns jogos que eu acho muito interessantes para o Match Odds, que ainda assim pode dar uma possibilidade de lei zebra, e alguns jogos também interessantes para as bolas paradas e talvez remontadas ou alguma coisa assim. Espero que seja muito proveitoso esse vídeo para você. Então, já, se puder, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Vamos começar. Cara, 9 da manhã eu separei esse jogo aqui do Tararad contra esse timezinho aqui, Zereda. Chamado de Zereda. Cara, o time que não começou bem a temporada. Fora de casa tem 3 partidas, 3 derrotas. Dentro de casa tem 3 partidas, 3 empates. Não começou bem a temporada. Vai pegar o Tararad, que também não começou da melhor maneira possível. Tem algumas vitórias, mas também pouco. 3 vitórias, 6 empates e uma derrota. Um time um pouco mais sólido, mas vai pegar para mim o pior time da Romênia. E por ele pegar o pior time da Romênia, eu ainda tenho a esperança desse Leizereda acontecer. Não acho que é um jogo, que jogo maravilhoso pro Lei, mas eu acho que é um jogo que vale a pena olhar. Às vezes pode surpreender. Então, é um joguinho ali com uma odd interessante que pode dar um padrão legal. Cuidado, exige um bom padrão, porque a gente não está a favor de um time bom, de um time favorito. E uma das coisas que eu não tenho gostado do time do Cararad, apesar dele marcar bastante gol, é que ele também toma bastante gol. Então, não apresenta ter uma defesa tão forte. Então, não estou tão confiante, mas vou botar aqui dentro da lista como possível lei. Próximo jogo vamos ter Como contra Cremonese. Um jogo interessante. O time da Cremonese está em sexto colocado, está até melhor do que o time do Como, mas para mim é um time que eu vejo que apresentou mais fraco, apresentou um futebol mais básico, apresentou um time um pouco pior. Eu acho que na temporada em geral eu vejo o Como com mais chance de terminar na frente da Cremonese. O time do Como dentro de casa conseguiu um empate com a Genoa e uma vitória boa contra a Lazio, jogando bem. Fora de casa não fez já uma campanha tão boa assim. Tem essa vitória contra a Fiorentina que foi boa, mas também tem uma derrota contra o Bolonha. Já a Cremonese tem uma vitória muito boa em cima do Milan, uma vitória boa em cima do Sassuolo e 2 empates. Nesse jogo o mercado dá um grande favoritismo para o Como. Eu até acredito que o Como realmente seja favorito. Não sei se para uma odd tão baixa. E acredito que ele pode dar um padrão na Cremonese, porque o Como tem jogado bem, tem dado bons padrões, diferente da Cremonese, que às vezes consegue o resultado, mas é muito mais na parte reativa. E por isso a gente tem que tomar bastante cuidado nas reações da Cremonese, nos contra-ataques e também nas bolas paradas, que tem sido uma arma forte. Outro jogo complicado, também de dois times medianos e que pode dar um padrão de lei, mas também não vejo tanta facilidade aqui. 10 da manhã vamos ter o Elfsborg contra o Degerford. E aqui a gente tem um padrão muito puxado pela fraqueza do Degerford. Apesar dele vir de vitória, é um time que tem tido bastante dificuldade. Está aqui nas últimas posições do campeonato. E vai pegar um Elfsborg que está no meio da tabela, que é um time teoricamente um melhor, mas que vive um momento recente muito ruim. Dentro de casa tem sido um grande time. Apesar de recentemente também não vir com os melhores resultados, mas tem sido um time top 4. E vai pegar o Degerford, que tem sido um visitante ruim, que não tem feito uma temporada boa, tem sido um time bem abaixo. Por isso, eu vou olhar também esse jogo pro lado do Elfsborg. Muito, mas muito cuidado nesse jogo. O Elfsborg vem numa race péssima e na maioria dos seus jogos vem tomando bastante gol e saindo perdendo. Então a gente realmente precisa ver dentro do jogo os times jogando bem, os times mostrando a que veio. Não ir somente por favoritismo ou por camisa. Essa manhã até agora comentamos 3 jogos e os 3 jogos bem difíceis. 10 da manhã, novamente, outro jogo bem parelho. É o jogo do Sparta Praga contra o Branik. Apesar de a gente estar falando do primeiro do campeonato contra o 13º, o Sparta Praga não apresentou um futebol tão vistoso até o momento. Tem conseguido bons números, tem conseguido bons resultados, já que tem 7 vitórias, somente um empate e uma derrota. Tanto esse empate como essa derrota foi fora de casa. Mas eu ainda não me convenci ainda desse time do Sparta Praga. Ele ainda não mostrou aquele futebol que a gente gosta de ver, aquele futebol dominante. Do outro lado, vai pegar um adversário que tem tido bastante dificuldade, mesmo dentro de casa. Só tem uma vitória aqui contra o Eslovaco, depois um empate e 2 derrotas.
mesmo pegando os times teoricamente médios e mais fracos ali do campeonato. Acho que é um jogo que pode dar um padrão aqui de Lei Blanic. Acho que pode ser um jogo interessante. Outro ponto forte, fortíssimo eu diria, do Sparta Praga, é as bolas paradas. Então também pode ser um ponto a se explorar contra o time do Blanic, que tem começado a temporada de uma maneira bem ruim. 10h30 eu trago um jogo bem parelho, bem difícil aqui do campeonato alemão, e não é um jogo para match odds, e sim um jogo para bola parada. Cara, nos meus estudos, o Heidenheim é um dos times mais fracos. Não o mais fraco, mas um dos mais fracos na questão de quesito aéreo defensivo. Tem sofreu 2 gols de cabeça, 1 gol de falta cruzada, ainda não sofreu de escanteio, mas tem tomado escanteios muito perigosos, tem ido mal nesse quesito. E do outro lado, o time do Augsburg tem conseguido se destacar nesse quesito. Então eu separo esse jogo das 10h30 para comprar possíveis bolas paradas contra o Heidenheim. Não sei se já vou comprar a primeira bola parada ou se vem enviesado para comprar 100%. É um jogo que eu separei, mas provavelmente vou querer ver a primeira. Se o Augsburg conseguir me mostrar uma bola parada boa, se eu achar que o mercado tá deixando eu pegar essas bolas paradas numa relação boa, eu vou tentar me expor aqui, que eu acho interessante. Queria que fosse num jogo que eu já estivesse acompanhando pro Lei, porque aí fica mais fácil de eu pegar essas bolas paradas por estar mais ligado no mercado. Mas nesse horário, como não tem muito jogo que eu separei, eu acho que eu vou conseguir acompanhar bem. 11 da manhã, vamos ter Chelsea contra o Brighton. Um jogo bem mais interessante no quesito. A gente tem o time do Chelsea, que apesar de não mostrar os melhores números de início de temporada, é um time forte, é um time competente. Vai pegar um Benfica dentro de casa na Champions, então pode estar um pouco focado já na Champions, já que iniciou mal, perdendo para o Bayern de Munique. Vai pegar um Brighton que fez um início de temporada péssimo, 14º colocado. Fora de casa só marcou 1 gol e tomou 4. Realmente não iniciou bem aqui o campeonato. E, cara, vai pegar o Chelsea, que pra mim é um time muito forte dentro de casa, contra o Brighton, que eu já falei mal, né? Chelsea iniciou em sexto, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E, cara, pra mim é um jogo pra tentar esses momentos do Lei Brighton. Espero que o Chelsea jogue bem. Eu acho que se jogar o seu futebol, essa odd próxima a 1,80 tá muito boa. Essa odd para um possível Lei Brighton tá muito interessante. E outro quesito, o time do Chelsea tem uma bola aérea extremamente forte. Cara, muito, muito, muito boa mesmo. Eu acho que hoje talvez top 3, top 4 da Europa. Uma bola aérea fortíssima. Só que eles têm um problema. Tem jogos que eles botam muita bola na área e fazem bastante gol. E tem jogos que eles pegam e simplesmente batem muito canto curto e acaba que a bola parada curta deles é bem ruim. Então, se eles estiverem cruzando na área, se eles estiverem com a maioria dos titulares, ótimo jogo para Lei, ótimo jogo para bola parada. Próximo jogo a gente vai ter o Crystal Palace contra o Liverpool. Jogo com odd interessante, odd boa mesmo aqui, essa odd do Crystal Palace, mas o Liverpool vai jogar fora de casa. Cara, os jogos do Liverpool fora de casa, com exemplo do Newcastle, foi um jogo, apesar de estar aqui com a vitória, muito difícil. O Liverpool não desempenhou tão bem. Contra o Burnley também conseguiu a vitória, mas também não achei que foi um desempenho exemplar, a gente pode falar assim, do time do Liverpool. E agora vai pegar um Crystal Palace, que tem 2 empates aqui dentro de casa. Não iniciou a temporada da melhor maneira possível. Quando a gente vê o último confronto entre eles, que foi naquela Copa, no começo, o Crystal Palace saiu vencendo, se eu não me engano, e o Liverpool depois foi buscar a virada, algo assim. O histórico deles é muito favorável para o Liverpool é muito melhor, mas também o Liverpool tem Champions League no meio de semana. Contra o Galatasaray, não acho que seja um confronto que vai fazer o Liverpool poupar tanto. E o time do Crystal Palace tem um confronto com o Dinamo de Kiev. Também não acho que vai poupar para a Conference. Cara, o mercado tá dando peso, uma odd boa. Eu acho que pela odd pode ser um jogo de muito valor, mas também é um jogo pra gente tomar cuidado, porque o time do Crystal Palace contra-ataca muito bem e o Liverpool não tem sido o melhor time fora de casa. Manchester City contra Burnley, cara, que apesar de eu achar essa odd bem esmagada, o Manchester City é muito, mas muito superior ao time do Burnley. O time do Burnley é um time que tá sofrendo na primeira divisão, tá tendo bastante dificuldade. E eu acho que se o City jogar o jogo deles, tem tudo para poder ir muito bem para dar um Lei Burnley. Aqui o grande problema é a odd. 11 horas também vamos ter o Celtic dentro de casa contra o Hibernian. Cara, o time do Celtic que vem conseguindo as vitórias, mas vem jogando mal, na minha opinião. É um time que faz o mínimo e ganha, parecido com o Galatasaray na Turquia. Eles parecem que sabem que são muito superiores e não estão dando tanto padrão. Isso é ruim pra gente, fica mais difícil trabalhar.
mas é um time que a gente tem que acompanhar, porque no dia que ele quiser jogar, provavelmente ele vai jogar bem, vai dar o padrão e vai continuar ganhando, né? Vai jogar a Europa League no meio da semana contra o Braga, isso também é importante a gente cuidar escalação. Próximo jogo às 11, vamos ter os Hits, que começaram muito bem a temporada, contra o Falqui, um time médio para ruim. Então eu acho que é uma boa oportunidade para o Hits continuar pontuando, continuar tentando encostar. Eles estão empatados aqui com o Celtic, então acho que é uma excelente oportunidade para eles. Acho um jogo muito legal para o Lei Falqui aqui, e eu gosto bastante desse jogo. 11h15 vamos ter o jogo do Atlético Madrid contra o Real Madrid, cara, um clássico de Madrid. Eu acho que vai ser um jogo interessante. O Atlético Madrid tinha iniciado mal a temporada, melhorou um pouco nos últimos jogos, mas ainda para mim ainda tá meio mal. Aqui a gente pode falar que é um confronto de nível de Champions League. O Atlético Madrid tem um confronto contra o Frankfurt dentro de casa, no meio da semana na Champions, e o Real tem o Kairat, que é uma moleza pro Real Madrid. Então o Real vem muito mais focado para esse jogo. Cara, é um jogo que eu acho que vai servir um pouco de teste, um jogo mais duro aí para os dois agora nessa temporada. E eu venho para falar para vocês, por tudo que foi apresentado até agora, apesar de eu achar o Real Madrid muito mole em muitos jogos, o Atlético Madrid jogou muito mal, cara. A maioria dos jogos jogou muito mal. Eu acho que o jogo contra o Villarreal foi o jogo que ele jogou melhor. Eu não sei se foi o Sassuolo que ele jogou também, que ele jogou bem. Acho que não, foi. Mas a maioria dos jogos jogou mal. Ganhou com sufoco. Esse aqui do Raio Vallecano, cara, teve que fazer uma virada nos últimos minutos. E eu digo, se ele der esses vacilos, jogar mal assim contra o Real Madrid, vai ter muita dificuldade, cara. Muita dificuldade. Eu acho que é um jogo para lei Atlético Madrid, por tudo que apresentou até agora. Mas também é um jogo muito perigoso e muito difícil. No quesito de bola aérea, cara, também não tenho muito o que trazer para esse jogo. Achei um jogo bem parelho. Às 11h30 a gente vai ter o Ajax, cara, um time que não iniciou a temporada talvez da melhor maneira possível. 3 vitórias, 3 empates, mas dentro de casa tem jogado muito bem. Fora de casa tem deixado a desejar. Vai pegar o NAC Breda, que iniciou a temporada mal. Para mim é um time fraco, um time que vai brigar para não ser rebaixado. E até iniciou a temporada ok dentro de casa, mas fora de casa muito mal o NAC. Então temos um time bem melhor dentro de casa, onde ele tem sido muito bom, e um time fraco e que tá indo mal fora de casa. Então tudo mostra para ser o jogo para Lei NAC. 12 horas vamos ter Mônaco contra o Lorient, também outro jogo interessante. Apesar do Mônaco não ter iniciado a temporada da melhor maneira, não ter jogado tão bem. Esse time do Lorient, para mim, é um time que vai sofrer na primeira divisão. O time do Mônaco não iniciou tão bem fora de casa, né? Uma vitória, um empate, uma derrota aqui pro Lille, mas ainda assim é um time forte, é um time que jogou bem dentro de casa, é um time que ainda me deixa muito receoso na parte defensiva. Não acho que tem uma defesa tão forte assim do Mônaco, apesar que dentro de casa conseguiu ganhar a maioria dos jogos, mas também sofreu bastante gol. Cara, e Lorient é um time que tá fazendo seus gols, mas também toma bastante gol. Então acho que tem tudo para ser um jogo over. Espero que o Mônaco dê um padrão, mas eu acho que é um jogo perigoso, principalmente para os gols de contra-ataque do Lorient. Então um pouco de cuidado. Próximo jogo vamos ter o Olympiacos contra o Levadiakos, cara, o Olympiacos muito superior, muito melhor. Tudo para ser um Levadiakos aqui, a odd está esmagada. Cuidado, só que o Olympiacos tem jogo contra o Arsenal, então provavelmente vai poupar, e isso pode pesar demais nesse jogo. 12h15, um jogo que chama muito minha atenção, é o Monza. Apesar de não ter começado da melhor maneira possível a temporada, tá aqui em sexto colocado, vai pegar o Pandova, que é um time que subiu, um time que tá conseguindo até uns resultados ali, mas não tem começado também tão bem aí a temporada da Série B italiana, um time que provavelmente vai ter dificuldade contra um time aí que é esperado conseguir o acesso. Então acho que é um jogo para tentar buscar mais o lado do Lei Pandova. Acho que é um jogo duro, mas que pode ser interessante. Santa Clara contra Tondela. Santa Clara também não iniciou a temporada da melhor maneira possível, mas vai pegar um dos mais fracos aqui do campeonato, que é o time do Tondela. O Tondela AVS tem ido muito mal. Então, para mim, é um jogo para tentar achar esse leitão dela. Praticamente todos os jogos do Tondela e do AVS a gente vai tentar trabalhar contra, principalmente fora de casa, onde eles têm ido muito mal. Espero que o Santa Clara consiga jogar bem para dar esse padrão para a gente. 1h da tarde também teremos a Juventus contra a Atalanta, cara. O mercado dá um bom favoritismo para a Juventus, mas eu tenho minhas dúvidas. A Juventus que mostrou ser um time melhor essa temporada, mas também vai ter um jogo na Champions contra o Villarreal, que é um adversário acessível, mas vai jogar fora de casa, contra a Atalanta, que tem um jogo duro contra o Bruges. A Atalanta que
contra o Bruges teve aquela eliminação, que não conseguiu jogar bem, recente, pode querer ter a sua vingança. Cara, Atalanta que não jogou bem essa temporada, não vem bem, não vem fazendo bons jogos, vai pegar um Juve que é melhor, mas por toda essa questão de Champions League, eu acho que pode ser um jogo complicado. A Juve não tem dado muitos padrões, mas tem conseguido fazer jogos interessantes. Tem sido um time bem over, então eu acho que é um jogo bem puxado para o over, bem puxado para a remontada. A Juve tem sido esse time assim. E também um jogo muito interessante para as bolas paradas da Juve, que tem sido uma arma muito boa delas. Eles realmente evoluíram muito esse ano. 1h da tarde vamos ter o Sonders contra o Copenhague. Para mim o time do Copenhague muito superior. Deve vir forte para esse confronto, para esse jogo. O único fator que me preocupa é Champions League, cara. Eles vão pegar o Karabag, adversário acessível, adversário que o Copenhague pode vencer. Então, isso pode pesar muito nesse jogo final de semana. E o jogo ainda é fora de casa. Então, muito cuidado com esse Copenhague. Mas se ele vier titular, vier para o jogo interessante sim. Outro jogo parecido, a gente tem um favorito que é bem melhor, que é o Bruges. Só que eles vão ter também um jogo, então vão jogar fora de casa e depois vão jogar contra a Atalanta fora de casa lá. Então é um jogo também difícil para o Bruges, mas que o Bruges pode vencer. Não vou falar que é igual do Copenhague Karabag, que para mim lá o Copenhague é melhor, e aqui eu não sei se o Bruges é melhor que a Atalanta, mas eu acho que é parelho, acho que vai dar um jogo difícil. E para o Bruges, com certeza, a Champions League é o foco, então eu acho que eles podem vir desfocados aqui na semana. De todo jeito, é muito interessante a gente ver esse jogo para ver a escalação, ver como vai jogar. O Standard Liège não começou bem a temporada, mas se o Bruges não vier focado, não jogar bem, fica difícil. O Bruges, que tem uma bola aérea extremamente forte, com certeza é um ponto que pode ser explorado caso venham os titulares. Próximo jogo a gente vai ter o Racing Santander, que fez uma decepção para mim contra a Cultura Leonesa, cara, foi muito mal, saiu tomando muito gol de contra-ataque, mas pelo menos não iludiu. Agora vai pegar o Andorra, que não é um time muito forte, mas também não é um time tão fraco, então acho que pode dar trabalho. De toda maneira, eu acho que o jogo é muito mais puxado para o Leandorra. O Andorra não iniciou a temporada de maneira tão boa assim fora de casa, eu acho que pode ter alguma dificuldade, eu acho que o Racing pode ir bem. Pontos positivos do Racing, cara, são as bolas paradas. Ele tem sido muito forte nesse quesito na segunda divisão e eu acho que pode ser um ponto a se explorar. Ares contra Panserraicos, cara, a gente tem um time bom aqui, que é o Ares, dentro de casa, um time forte, vai pegar um Panserraicos que iniciou muito mal a temporada, tudo para ser um Lei Panserraicos e para o Ares vir aqui buscar essa vitória. Essenciou contra o PSV, PSV também muito favorito para esse jogo, PSV que pega o Leverkusen na Champions, isso pode, querendo ou não, atrapalhar um pouco o PSV, mas ainda assim ele é muito, muito superior desse jogo, então tem tudo para o PSV ainda assim conseguir a vitória, conseguir ser melhor. Saint-Étienne vai pegar o Guingamp, Saint-Étienne que começou bem, né? Caiu da primeira para a segunda, começou muito bem a temporada, e o Guingamp que começou mal. Por esse motivo, acho que é um jogo para tentar buscar esse Guingamp, para tentar ver esse jogo, para ver se Saint-Étienne continua melhor. O time que ganhou todos os primeiros tempos, saiu todos os jogos ganhando, tem realmente estatísticas muito boas. Próximo jogo vamos ter o Cagliari contra a Inter que iniciou mal a temporada, saiu perdendo para a Juve, não iniciou tão bem, até que ganhou do Sassuolo aqui, mas também teve uma derrota para a Udinese, deu uma decepcionada, não é à toa que está aqui em 10º colocado, vai pegar o Cagliari, a gente sabe que a Inter é melhor, que vai se recuperar aí no longo do campeonato, mas também tem jogo no meio de semana contra o Slavia Praga, não acho que é um adversário que bota medo na Inter, e principalmente por ser dentro de casa, eu acho que a Inter vai tentar vencer esse jogo, então acho que pode ser um jogo para a Lei Cagliari, pode ser um jogo para as bolas paradas da Inter, mas para isso a gente precisa ver a Inter com uma boa escalação, com vontade dentro de jogo, querendo apresentar aí um bom futebol. Cuidado também com as bolas paradas do Cagliari, que são bem perigosas. Próximo jogo vamos ter o Union Saint-Gilloise contra o West. Para mim um time forte, iniciou muito bem, tá jogando bem, vai ter um jogo difícil como contra o Newcastle e isso pode prejudicar bastante essa partida do Saint-Gilloise, mas mesmo assim o mercado confia bastante nele. Eu acho que muito também pelo West Ham não ter feito uma grande partida, mas o West Ham, uma grande temporada até agora, mas o West Ham fez um jogo duríssimo contra o Bruges, um 5-5, super aberto e a gente não pode subestimar o time, tem que tomar cuidado. Próximo jogo vamos ter Tottenham contra o Wolves, o Tottenham que também iniciou a temporada bem, agora já deu uma decaída, vai pegar o Wolves que tá muito mal, cara, o time do Wolves que tá ano após ano batendo na trave para ser rebaixado, esse ano iniciou mal demais, 5 partidas, 5 derrotas, só 3 gols feitos, 12 tomados, tudo para ser uma partida pro Tottenham. O único ponto negativo é que o Tottenham tem Champions League, com certeza eles vão focar nessa competição e vão enfrentar um Bodø Glimt, que não é um adversário
que é um adversário que é para ser acessível para o Tottenham, mas também a gente não pode subestimar. É um adversário que é chato, que sempre dá trabalho. De toda maneira, cara, para mim o Tottenham é muito superior. Acho que vai vir com escalação interessante e acho também uma oportunidade muito boa de 3 pontos, que eles não podem subestimar o Wolves e sair vindo reserva. 4 da tarde vamos ter Fortaleza contra Sport, cara, o Sport que muito mal no campeonato. E aqui é lanterna contra vice-lanterna. Cara, a situação tá muito feia. O Fortaleza mostrou uma melhora contra o Vitória ali no jogo quando trocou o treinador. Depois tomou uma sapecada contra o Palmeiras, mas até jogou bem o primeiro tempo, depois jogou mal. O Sport, que pra mim fora de casa é um dos piores times, tá jogando muito mal, não vem bem. Por isso eu ainda vou dar aqui um pingo de esperança pro Fortaleza nesse Lei Sport, mas vou dizer, um jogo muito difícil, muito complicado, e para mim entrar nesse jogo eu quero ver o Fortaleza jogando muito bem. PSG contra o Alxerria, que não tem muito o que dizer, o PSG é muito superior, a odd também tá bem esmagada, mas caso dê oportunidade pode ser um bom jogo, porque o PSV, cara, tá sobrando. Tem essa derrota aqui pro Marcelo, que foi um jogo que o PSV realmente jogou muito mal, o Marcelo dentro de casa, acabou conseguindo a vitória, mas, cara, o PSV tá sobrando aqui nesse campeonato, vai ser campeão com o pé nas costas, porque não tem, o time é muito, muito superior a todos os outros times. Para fechar o dia, eu trago o jogo do Estoril contra o Sporting que vem aqui em segundo colocado. É o time que está aqui coladinho, tentando aqui se manter atrás do Porto. Vai pegar o time do Estoril, que não iniciou a temporada tão bem. Acho que é uma boa oportunidade para o Sport continuar mantendo a campanha. O único fator negativo seria a Champions League. Vai pegar o Napoli, fora de casa, adversário difícil. Pode prejudicar bastante esse jogo do Sporting. Mas o Estoril é bem mais fraco. Então acho que é um jogo muito, muito puxado pro Sporting. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Desculpa aí falar tão rápido, mas é porque é muito jogo. Espero que eu tenha ajudado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o comentário aí. Tamo junto e até amanhã.